Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar de uma grande partida do Messi, de uma grande noite também do Inter Miami. Foi vendida a propaganda de que talvez este pudesse ser o maior jogo da história do clube, superando, quem sabe, o primeiro título do Messi com o Inter Miami e, por óbvio, o primeiro título da história do clube lá em agosto de 2023, quando o Miami ganhou a Leagues Cup. Agora a gente tá falando então da CONCACAF Champions Cup e, bom, o que a gente viu hoje de fato é uma classificação daquelas quase que heróicas, um roteiro de cinema para quem é fã do Messi especialmente. E assim, é falar o que é chover no molhado. É uma partida espetacular, com vários pontos positivos para ele, 90 minutos novamente, cheio de disposição, vontade, marcando 2 gols, ou 3, se você considerar o que infelizmente acabou sendo anulado de falta. Uma assistência para o Suárez também que acabou sendo anulada, meio polêmica, mas também uma assistência validada. Enfim, uma noite onde o Messi fez chover dentro de campo. Infelizmente não ganhou a nota 10 porque não fez um hat-trick. Mas assim, eleito pela organização do torneio também Man of the Match, chegando a 858 gols na carreira e 382 assistências. Então, claro que para quem acompanha futebol, para quem é fã, é realmente um daqueles jogos, não digo memoráveis, talvez pelo contexto do Messi estar nos Estados Unidos, mas dentro do que a gente tem hoje, é realmente uma daqueles jogos que a gente olha e pensa: por que este cidadão não está na Europa ainda? E eu não falo nem pelos gols ou pelos números de assistências, mas a condução de bola, os dribles, a arte que ele tem com o corpo de balançar pra lá, pra cá, de enganar os adversários, os passes, o talento, a visão de jogo, é tudo perfeito dentro de um mesmo jogador. Enfim, é muito bom ver o Messi jogar. Rapaziada, vamos por ordem então. O Inter Miami está classificado para as semifinais da CONCACAF Champions Cup e com isso abre aí a possibilidade de um grande troféu para o clube e mais um troféu para a carreira do Messi, que está beirando já 50 títulos na carreira, faltam poucos. Então, assim, é importante uma classificação como essa, vai ser mais uma semifinal para o Messi disputar na carreira, mas um jogo que não começou tão bem assim. O Inter Miami sentiu muita falta do Busquets pela dinâmica que ele está no meio campo e também pela saída de bola. O Inter Miami não fez bem isso, especialmente no primeiro tempo, se encontrando um pouco perdido, e até aquele zagueiro do cabelo grande, o Falcão, que eu elogio a algumas partidas, hoje também acabou não se saindo muito bem. O trabalho que o Inter Miami teve daquele lado direito de defesa foi um negócio arrepilante. O Los Angeles FC simplesmente bailou por aquele lado do campo, oportunidade atrás de oportunidade. Inclusive esse zagueiro Falcão teve uma jogada que ele simplesmente ficou de queixo caído. Caiu de uma forma até atrapalhada ali, pra se dizer o mínimo. Enfim, o Inter Miami passou muitos perrengues para conseguir fazer alguma coisa. Tem o lance, é verdade, do gol do Messi de falta. Cara, a única explicação que eu consigo pensar é: o juiz não tinha autorizado e mandou voltar por algum tipo de pressão, porque me parece que não tinha nada de errado dentro daquilo ali. Mas enfim, nada que abalasse o roteiro da partida, com o Messi então fazendo o primeiro gol, conduzindo a bola, tocando para o Suárez, que devolve para o Messi de uma maneira que contou com um pouquinho de sorte, com aquele leve desvio. O Messi pega a bola já dentro da área e consegue fazer um golaço no Lloris. Mais um reencontro desses dois jogadores. O Messi, que em 8 partidas tem 7 gols contra esse goleiro, incluindo partidas contra o Tottenham, contra agora o Los Angeles FC, mas também, é claro, contra a seleção francesa. Rapaziada, o Inter Miami, por mais que tivesse feito esse gol com o Messi, foi começar a se encontrar então só no final da primeira etapa, porque antes disso o Los Angeles era bem superior durante a partida, tá? Bem superior. Criaram oportunidades não só por aquele lado direito, mas também finalizações um pouco mais pro outro lado do campo. Enfim, um time que dava trabalho pro Inter Miami, que era muito atrapalhado e não conseguia nem marcar alto, nem marcar baixo, ficava um buraco naquele meio de campo, com o Messi tendo que vir buscar a bola. A ausência do Busquets, novamente repito, fez muita falta pro time. Mesmo que eu bata na tecla de que o Busquets é um jogador que, tudo bem, não é claro que não vai ser o nível que era no Barcelona, mas assim, pelo contexto de estar no futebol onde os jogadores não têm o mesmo nível que esses caras, Busquets, Suárez, enfim, a gente esperava um pouco mais, talvez, dele em alguns jogos. Mas hoje a gente viu que, se não é mil maravilhas com ele, sem ele é infinitamente pior. Enfim, antes ainda de acabar o primeiro tempo, a gente tem uma finalização do Suárez de fora da área de canhota. Aliás, o Suárez que hoje se apresentou um pouco mais pro jogo também, gostei da participação dele. Infelizmente o gol dele acabou sendo anulado no segundo tempo, a gente já vai chegar lá, mas assim, foi um jogador mais participativo dentro de campo, algo que nos últimos jogos, devido até à sua condição física já bastante limitada, acabou sendo um tanto quanto difícil dele se apresentar um pouco mais pro jogo e claro, fazer as suas jogadas características de finalização, drible dentro da área. É um jogador que se impõe bastante com o corpo e à medida que o corpo vai perdendo a sua força, claro que a mobilidade dele também vai sendo afetada e ele não consegue mais contribuir tanto para o time. O Messi também teve uma finalização bem interessante de fora da área, quase que ele faz um golaço. Puxa vida, uma pena aquela bola não ter entrado, hein? Passou perto ali do gol do Lloris, mas aí sim, então, segundo tempo de partida e o Inter Miami volta melhor. Eu achei, pelo menos, acho que o Mascherano fez algumas modificações assim
Não digo nem pelos jogadores que entraram, mas dentro de campo me parece que o time se organizou um pouco mais. Consegue então chegar ao segundo gol através de um passe do Messi pro Redondo, que, cara, é um gol meio bizarro, é verdade, a questão da cavadinha ali, que o jogador do Inter Miami acabou indo tentar cabecear aquela bola, mas o Lloris se atrapalhou também, achou que o jogador iria cabecear. Um gol um tanto quanto esquisito, mas assim, um 2x1 pro Inter Miami com uma assistência do Messi. Querendo ou não, é validado como assistência. O Inter Miami então consegue esse 2x1 e continua indo pra cima, o que é bom, o time tinha que manter a pressão. Tem o gol então do lado do Suárez, que o Mascherano ficou enlouquecido dentro de campo, e eu concordo, porque assim, é um lance muito ajustado e aquela linha me parece que não é uma coisa muito conclusiva, porque não é o ângulo reto. Eu não sei porque que as cabines de transmissão não colocam um ângulo que seja reto no campo, sabe? Coloca várias câmeras, uma em cada lugar que mostra de uma maneira linear com a linha de impedimento. É uma linha um pouco mais pra cá, enfim, não fica uma conclusão muito óbvia de se fazer, mas o gol do Suárez acabou sendo anulado, infelizmente, e aí se encaminhando para o final da partida, de fato, o Inter Miami consegue um pênalti de uma maneira muito esquisita, muito bizarra, muito incomum de se ver, com o jogador do Los Angeles simplesmente deixando a bola que estava lá no alto cair em cima do braço dele. O juiz vai até o VAR, depois de uma pressão absurda dos jogadores do Miami, marca o pênalti, e aí eu acho que é difícil, entendo quem não tenha lembrado do lance, mas assim, pra mim pelo menos, veio muito clara a cena na minha cabeça daquele pênalti na final da Copa do Mundo de 2022 do Messi contra o Lloris. O mesmo jogador, o mesmo batedor contra o mesmo goleiro, batendo de uma maneira muito semelhante, muito parecida. O pênalti hoje cobrado um pouco mais pra cima, é verdade, mas assim, no mesmo canto, daquele pênalti no primeiro tempo, ainda com a bola rolando. O Messi faz então o seu segundo gol na partida, 3x1 pro Inter Miami, que continua criando algumas rondadas na área. Não dá pra se dizer de oportunidades, porque a partir disso o Los Angeles, claro que viria pra cima e quase ainda fez um gol no último lance, praticamente, do jogo, com o Ustari, o goleiro do Inter Miami, que hoje não era o Callender, salvando. Se não, meu Deus, não quero nem imaginar o pânico que seria. Mas enfim, dentro de um contexto, o Inter Miami, então, bem classificado agora para essas semifinais, vamos ver quem é que será o seu adversário, e assim, o que a gente tem pra falar? Do Messi, acho que eu já falei os pontos positivos no início do vídeo. 90 minutos, disposição, visão de jogo, passe. É um daqueles jogos que a gente pensa, cara, tu é muito bom pra estar aí. A gente queria te ver num nível alto ainda. Quem sabe algum dia aconteça, mas o que a gente tem de momento é isso. E uma partida memorável do Messi. Nossa, coisa boa ver ele jogando dessa forma, sabe? Muito bom mesmo. Mas rapaziada, eu acho que é basicamente isso aí que eu tinha pra falar com vocês. Peço humildemente, sei que é chato, mas deixar o like, se inscrever no canal, não vai cair o dedo de vocês, compartilhar o vídeo, ativar as notificações. É chato, mas porra, é de graça, leva 10 segundos. Faz isso aí por mim, por favorzinho. E uma boa noite aí pra vocês, uma quinta-feira muito abençoada, de muita saúde, proteção divina, enfim, todo aquele papo que eu sou grato a vocês. Por mais que às vezes eu demore um pouco pra responder os comentários, eu leio de todos. E obrigado pelos elogios, tá certo? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.